Olá, boa tarde a todos. Como estão vocês? Como passaram esse período de recesso? Espero que tenham descansado, reenergizado e tenham voltado com todo o gás, dispostos. Espero que tenham aproveitado um tempo também para estudar, pôr os assuntos em dias. Espero que tenham também se divertido um pouco, apesar da nossa liberdade estar um pouco tolhada, limitada em face da pandemia. Espero também, igualmente, que vocês tenham tirado um tempinho para trabalhar no espiritual, um tempinho para Deus, não é? Isso é o mais importante. Bom, e espero especialmente no nosso bom Deus que todos vocês e seus familiares estejam com muita paz e saúde. Eu sou o professor Veiga e estamos aqui mais uma vez para trabalharmos o assunto, os símbolos religiosos. Entendermos um pouquinho os símbolos religiosos é uma forma de entendermos a diversidade, inclusive religiosa, não é? E com isso trabalharmos, uma vez conhecendo melhor, nós estamos trabalhando implícita e explicitamente a importância da valorização e da reverência à fé, às manifestações religiosas, espiritual, dos nossos pares, que é por demais importante. Se queremos de fato construir um mundo melhor, uma cultura de paz. Começa pelo respeito e pela empatia. Pois bem, nós trabalhamos no bimestre passado a temática as grandes religiões, não por serem mais importantes, ou por uma religião ser mais importante que a outra, mas tendo em vista aquele segmento religioso que tem um maior número de seguidores, de adeptos. Então, nós pegamos as maiores religiões do mundo, até porque não teríamos como aqui discorrermos sobre todas, porque aí o tempo não seria suficiente. Trabalhamos, então, as maiores religiões do mundo. E, evidentemente, isso deve ter despertado a curiosidade de vocês para buscar, em um projeto de pesquisa, conhecer outras religiões, né? Uma vez que eu sei que todos são estudiosos e curiosos. A curiosidade é nata do ser humano. Bom, voltando à nossa temática, os símbolos religiosos, nós sabemos que ela é uma das mais antigas expressões e forma de comunicação entre os seres humanos. São instrumentos ou ferramentas que importante no processo de interação e de comunicação e de ligação entre as pessoas, entre os seres humanos, sobretudo aqueles pertencentes a determinadas comunidades, inclusive religiosa, que nós vamos adentrar já daqui a pouco, especificamente aprofundaremos sobre a temática dos símbolos religiosos. Mas é importante destacarmos essa pequena introdução, que o símbolo religioso ele tem uma dimensão macro maior do que nós imaginamos. Os símbolos em si têm uma dimensão maior do que nós imaginamos, apesar da nossa ênfase ser nos símbolos religiosos. É através do símbolo que a humanidade tem se comunicado, né? Transmitido mensagens, na verdade, convicções, histórias, transmitido sentimentos, né? Dentre as mais diversas outras manifestações que têm sido manifestada através dos símbolos. Todavia, vale ressaltar que para que os símbolos eles exerçam, desempenhem a sua função de comunicação, se faz necessário, evidentemente, que as pessoas conheçam não apenas o símbolo, mas que elas conheçam o símbolo e o seu significado. Isso é por demais importante, porque senão não cria uma identidade daquele símbolo, consequentemente, as pessoas não se identificando com o símbolo, ele não vai exercer a sua função, o seu papel nesse processo de interação,
de comunicação e de elo entre as pessoas. Os símbolos, nesse sentido, eles são reconhecidos como elementos coletivos, ou seja, que dizem respeito, que está ligado a um grupo de pessoas. Um exemplo concreto disso, de símbolo, na história, nós podemos aqui citar os números e as letras. Por exemplo, são exemplos concretos de símbolos, poderíamos dizer, coletivos, que são, na verdade, conhecidos e compreendidos por quase todos, né? Por quase todos. Portanto, só para ressaltar, desde o início da humanidade até os dias de hoje, o símbolo exerce esse papel, essa função, essa tarefa de ser esse elo de comunicação e interação entre as pessoas. Todavia, destacaremos aqui, além dele ter, que os símbolos, além de ter esse papel importante na comunidade humana, ele, com o passar do tempo, foi sendo, se aprimorando e foi sendo objeto de uso, né? Instrumento, poderíamos dizer assim, de uso de outros segmentos que não religioso. Nós podíamos citar aqui, como exemplo de símbolo, as logomarcas. As logomarcas são exemplo de como o símbolo, ele, nos dias de hoje, na contemporaneidade, ele tem um papel fundamental, importante na sociedade. As logomarcas em si. Ele tem um papel de destaque na sociedade. Ele é usado para a propaganda ou para o marketing em geral, seja de empresas, indústrias, no comércio, né? Então, ele tem um local de destaque. Então, ele tem uma utilidade, uma função, um papel amplo, né? Amplo de utilidade. Nós podíamos dar outro destaque, que seriam as empresas. As empresas, ela desenvolvem, por exemplo, e tornam conhecido as suas logomarcas. Não é? Nesse sentido, a logomarca, nós poderíamos dizer que ela seria a representação visual de qualquer marca. A logomarca seria uma representação visual de qualquer marca. Elas são projetadas a partir de um conjunto de sistema gráfico, não é? A partir de um conjunto de sistema gráfico que cria, como é que eu poderia dizer, um desenho específico, característico, né? Que venha identificar uma determinada empresa, um determinado serviço, um determinado produto. A logomarca, no caso, ela tem esse papel. Então, a logomarca, ela nasce, elas são feitas, foram construídas pelas empresas, pelo setor, o segmento comercial como um todo, exatamente para construir a identidade daquela empresa, determinada empresa ou comércio. De forma que quando a pessoa olha para a logomarca, já associa a empresa, aquela respectiva empresa. Um exemplo disso, por exemplo, nós podíamos aqui citar o McDonald's. Quando vocês vão descendo ali pela Prudente de Moraes, em Natal, na esquina do cruzamento, salvo engano, com o Nascimento de Castro, lá na frente a gente vê aquele M, aquela logomarca grande, e você não, só pela logomarca, você já sabe, ali tem um McDonald's. Tem um McDonald's, e você já associa o McDonald's, né, ao produto e ao serviço, né? E a empresa que ele representa, né, aquele símbolo, ele já é associado àquela empresa, porque já se foi criado ou construído uma identidade para esse fim, para criar e construir a identidade de uma determinada marca, de uma empresa,
do produto que ela apresenta no mercado e do serviço que ela presta. Nós poderíamos, para ressaltar mais ainda a importância dos símbolos na sociedade contemporânea, vejam que, por exemplo, se eu falasse aqui, alguém aqui conhece a Torre de Pisa, ao menos mencionasse. Ora, evidentemente que, mesmo não conhecendo, mas só por ouvir falar e ver a imagem, era aquela torre que dá suporte ao sino, né, da igreja da cidade de Pisa. A gente vai lembrar logo de Pisa, que fica na Itália, né? Então, um símbolo que se tornou conhecido mundialmente, um monumento que se tornou conhecido mundialmente, tornando-se assim um símbolo exatamente por sua característica curvada daquela respectiva cidade que fica na região da Toscana, na Itália. Se a gente falasse aqui o nome, o Coliseu, que primeiro vinha em nossa mente, Coliseu, ele transformou-se com o tempo, gradativamente, em um símbolo, que quando você fala no Coliseu, ele remete à lembrança igualmente da Itália, mas sobretudo de Roma, aonde ele está localizado. Não é verdade? Se a gente falasse aqui a Torre Eiffel, o que vem à nossa mente? A França, sobretudo Paris, capital da França, onde está localizado a Torre Eiffel. Se a gente falasse aqui a Estátua da Liberdade, é outro grande símbolo conhecido mundialmente, famoso, e vem à nossa lembrança que Nova York, os Estados Unidos. Então vocês vejam como símbolo, hoje na contemporaneidade, ele exerce mais ainda esse papel, essa função, não só de marketing, mas de comunicação. Eles comunicam um conteúdo, um fato, uma história, às vezes um acontecimento. Eles, além de criar, além da função de criar, de transmitir sentimentos, conteúdos, né, histórias, fatos, ele cria essa identidade. A Torre Eiffel, ela é uma identidade mundial da capital da França e de sua capital, Paris. Se nós falássemos o Cristo Redentor, tanto aqui no Brasil, mas sobretudo lá fora, no mundo lá fora, nos outros países, a primeira ideia que se vem é Rio de Janeiro, Brasil. Ele passou a ser uma identidade da nossa nação, né? Do Rio de Janeiro, mas também do Brasil, a nível internacional. Então vejam o papel, a função importante que exerce os símbolos religiosos em nossas vidas. Outro lugar, como eu disse no início do nosso encontro, que merece que destaquemos, e aí entramos basicamente no nosso conteúdo, que são os símbolos religiosos. Então, outro lugar onde os símbolos têm destaque são exatamente as religiões, as denominações religiosas. É isso? As denominações religiosas mais antigas, sobretudo, elas têm uma história de simbologia muito antiga e, consequentemente, muito forte. Praticamente, podemos dizer que todas as igrejas, que todas as religiões, elas constituíram, elas têm os seus símbolos, né? Evidentemente. Nelas, os símbolos são usados para indicar as convicções, no caso das religiões, das igrejas. Os símbolos são usados, aí já tem uma certa diferença em relação a o que nós falamos, a função que as empresas usam para o símbolo, né? Que são as suas logomarcas, aí já diferencia um pouco, porque no caso das igrejas, elas usam os símbolos para indicar as suas convicções aos seus fiéis, né? O símbolo, eles transmite essa ideia de convicção, traz à tona
aquele determinado símbolo. A doutrina daquela determinada denominação religiosa, por trás dele tem uma história dos acontecimentos históricos e que traz à memória do seguidor ou adepto daquela igreja ou daquela religião, não é isso? E, por fim, eles também trazem a ideia, nos traz a memória, ou não só traz a memória, mas nos faz revivermos um certo momento de êxtase ou harmonia com a divindade daquela respectiva religião. Né? Portanto, os símbolos religiosos, eles exercem esse papel, essa função. Lembrando que todo símbolo religioso ele está recheado de simbologia. Por trás dele tem toda uma história. Ele remete à história, aos acontecimentos, à doutrina, à tradição, à fé e à própria divindade da respectiva denominação religiosa. Nós podíamos, nesse caso, dizer mas que, além da função importante de transmitir, de apontar, de indicar para algum conteúdo, como eu falei há pouco, que seja algum fato histórico, algum acontecimento, a doutrina, a crença, a própria crença do fiel ou do adepto, os símbolos religiosos também ele tem a função importante de criar coesão, unidade, harmonia entre os seus seguidores, os seguidores daquele denominado grupo religioso. Né? Então ele cria esse sentimento de comunidade, de família, dada a identidade que ele passa a representar para todos os fiéis que acompanham e que seguem aquela denominação religiosa. Os membros dessas respectivas denominações religiosas, eles se identificam com o símbolo. Para que o símbolo tenha essa função de coesão, de unidade, de harmonia, e para criar esse sentimento de família, se faz necessário, de fato, que os fiéis conheçam o símbolo, conheçam o seu significado e se identifiquem com esse símbolo, né? Criando assim esses laços comunitários, né, em torno daquele símbolo. Tá certo? Então, assim, nós poderíamos dizer que o símbolo religioso, nesse contexto, ele não tem apenas com os fiéis, nas igrejas, nas denominações religiosas, uma relação vertical, onde ele está ali representando apenas o transcendente, que está acima, não é? Não. Ele tem a divindade, o transcendente, o sagrado. Não, ele tem também, como eu acabei de falar, essa relação horizontal. Qual seria a relação horizontal? Exatamente de criar uma identidade e, a partir dela, entre os fiéis, e a partir dela, essa coesão, essa unidade, esta harmonia, esse sentimento comunitário, de comunidade, de irmandade, de família. Né? Ele tem, então, esse poder e essa força. E quando isso acontece, ele cria esse efeito de coesão. Mas para isso, esse efeito de coesão funcionar, volta a repetir, se faz necessário que os fiéis criem uma identidade, tenham conhecimento do símbolo, do seu significado, criam uma identidade, aí sim, para que esse aspecto, essa função de coesão, de criar a coesão, a unidade, a união, a harmonia, a sintonia entre os seguidores dessas respectivas religiões aconteça. Então, essa seria a relação horizontal, né? A relação mais próxima, pois o símbolo, por estar ligado ao sagrado, ao transcendente, ele está um pouquinho mais distante, é visto porque ele passa, às vezes, a ser a representação simbólica da própria divindade, daquela denominada representação daquela denominada religião. Pois bem,
Nesse sentido, nós podemos destacar que a tradição cristã, o cristianismo, ele tem uma história muito forte, muito pródiga, em relação aos símbolos. Um exemplo concreto aqui, a cruz, por exemplo. A cruz, hoje mais do que nunca, ela é uma identidade cristã. A cruz, mais do que nunca, ela hoje é uma identidade cristã. Evidentemente, você vai identificar muitas pessoas, inclusive a sua denominação religiosa, pela cruz. Você vê um crucifixo, você vai dizer, aquela pessoa é cristã. Ela não é budista, não é muçulmana, ela é cristã, ela está com a cruz. Assim como outros símbolos que vocês, porventura, detectarem alguém usando, vocês conhecendo o símbolo, você vai poder associar a pessoa à respectiva religião que aquele símbolo na verdade, representa. Então, a cruz, o cordeiro, o peixe, não é? O tal, que é aquele formato de cruz diferenciada, que é o tal de Francisco, conhecida como a cruz de São Francisco, a cruz de Santo Antônio, mas, sobretudo, como a cruz de Francisco. Não é? Quer dizer, então, o cristianismo ele é muito forte, né? Além desses que eu citei, dentre muitos outros símbolos, é muito forte na manifestação e expressão de cada símbolo. É evidente que cada símbolo, assim como a cruz, como o peixe, o cordeiro e tal, ele direciona, condensa um significado, né? A uma história e, consequentemente, transmite uma mensagem. Sobretudo se o fiel conhecer o símbolo e os seus significados. Tem isso também. Então, ele condensa uma história, uma mensagem, bom, como falamos anteriormente, mais acima. Nós, falando no cristianismo e nos símbolos religiosos, nós poderíamos aqui destacar que os símbolos religiosos presentes em cada igreja, em cada religião, ele, em suma, representa o sagrado, o transcendente, o divino, a fé. Em suma, resumo, eles representam isso. A esperança, poderíamos dizer assim, dependendo da religião, ela representa a natureza, aquele símbolo religioso, passa a ser uma representatividade da natureza, sobretudo para aquelas religiões que encontram na natureza uma forma de cultuar algumas divindades representativas da natureza. Tá certo? Ele representa a vida e o universo, o cosmos. Então, ele tem um leque amplo de representatividade, de simbologia, de significado. Essa é a verdade. E, por isso, eles se tornaram tradicionais, ou tradição, entre os fiéis, pelo fato, na verdade, de serem considerados poderosos. Exatamente, são considerados poderosos, dada a relação que eles têm com o transcendente, com o sagrado, com o divino, tá certo? Com a divindade. Falando nisso, vamos, já que mencionamos a cruz, acompanhe aí no material que eu enviei para vocês. Eu enviei um material para vocês anteriormente. Esse material, comecemos pela cruz, já que falamos na cruz. Espontaneamente. Né? A cruz, nós poderíamos dizer que é um dos mais fortes e expressivos símbolos, se não o mais forte e expressivo símbolo do cristianismo. Ela representa, evidentemente, o local onde nosso Senhor Jesus Cristo foi crucificado. Pois lembre-se que antes de Cristo a cruz era usada como um instrumento de tortura, um instrumento de tortura, de morte. Ela representava tudo de negativo, pelo uso que se fazia da cruz. Não é? Tanto é
que a cruz, a princípio, ela passou a ter essa representatividade, essa representação do local onde Jesus foi crucificado. Todavia, a história a partir daí passa a mudar em relação a esse instrumento que deixa de ser um instrumento de morte, de tortura, e Jesus transforma ele, a partir da sua crucifixão, Jesus transforma, ao salvar a humanidade, a sua morte de cruz, a nos salvar, ao salvar a humanidade, ele transforma a cruz em um símbolo de força, de poder, em um símbolo sagrado. Porque foi na cruz que Jesus venceu a morte e salvou toda a humanidade da morte. Assim sendo, a cruz ela se tornou esse objeto de força, de poder, de representatividade do sagrado, de devoção cristã, e faz parte hoje de muitos espaços religiosos. Vocês vão encontrar a cruz em igrejas, em capelas, em templos, não é verdade? Em templos, mas também na maioria das casas. Vocês vão encontrar um crucifixo, uma cruz, por ela representar. Muitas vezes o fiel, ele vê a cruz como um objeto de proteção, porque ele evoca o sagrado, o transcendente, né? Ele está cheio de simbologia, de significado em relação ao sagrado, ao divino, ao transcendente. Por quê? Então veja que maravilhoso. Aquilo que era um instrumento de tortura e morte, Jesus é tão maravilhoso que ele transforma em instrumento de fé, de força, de poder, em um instrumento sagrado que até hoje faz parte das nossas vidas, ou da vida de todos os cristãos, mundo afora. Né? Mundo afora. Pode ser que o cristão ele não conheça outros símbolos, mas dificilmente o cristão ele não vai conhecer a cruz. Portanto, é um símbolo tão importante que é citado muitas vezes no livro sagrado, na Bíblia, na verdade, porque simbolizando o poder de Deus e a fé cristã. Então a cruz, ela tem toda essa simbologia, todo esse significado. Tem até uma passagem na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18, que ele diz: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo. Vejam bem, ela é loucura para os que estão perecendo, mas para nós, que estamos salvos, que estamos sendo salvos, ela representa o poder de Deus. Ela pode representar loucura para os que estão perecendo, mas para aqueles que buscam o transcendente, que busca uma profundamente espiritual e, consequentemente, uma harmonia com o divino, com o sagrado, com Deus, para nós que estamos sendo salvos, para essas pessoas, ela representa, ela é o poder de Deus. Isso está na 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18. O peixe. O peixe é outro símbolo, observe aí no material que eu enviei para vocês. O peixe, ele é outro símbolo do cristianismo, que representa, que criou uma identidade com o cristianismo, após a cruz. Depois da cruz, o peixe. Esse símbolo, o peixe, ele foi fundamental para a propaganda, ou divulgação e expansão, podíamos dizer assim, para a difusão do cristianismo. Aqui eu quero abrir um parênteses, para vocês entenderem a importância, o significado do peixe. A palavra peixe, no grego, olha aqui que interessante. A palavra peixe, em grego, ela representa um acrônomo. O que seria basicamente um acrônomo? Um acrônomo
é uma palavra que ela é, ou uma frase que é formada, uma palavra que é formada a partir de iniciais. Um exemplo, IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Pesquisa. SUDENE, quando existia, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. Veja, SUDENE contém as iniciais dessa frase. O peixe, que em grego pronuncia-se ictis. Ictis, ela é um acrônimo. Quando traduzido, esse acrônimo, essas iniciais, ela vai em grego e traduzindo para o português, a palavra peixe vai significar Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. E essa foi mais uma razão para que o peixe passasse a ser um símbolo do cristianismo, não é? Olha que maravilha essa história. Então veja que os símbolos eles estão recheados de histórias, de fatos, de acontecimentos, não é? E de outras situações que, conforme já citamos anteriormente. Lembrando também que o peixe ele era um alimento muito comum na mesa do povo judeu naquela época. E por isso ela se tornou também motivo dela ter se tornado uma marca cristã, né? Um símbolo de amor. Historicamente, ele foi se traduzindo, né? Traduzindo essas mensagens. Portanto, o peixe se tornou um símbolo de amor, de união, símbolo de amor, de união, de compaixão. De compaixão. Agora, aqui eu quero destacar, o peixe tornou-se um símbolo de Cristo, sobretudo, após Jesus ter operado o milagre dos pães e dos peixes. Vocês lembram? Esse episódio dos pães e dos peixes ele vai estar presente em todos os evangelhos. Mas eu poderia citar aqui, que me vem à memória, o Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos de 13 a 21. Lembre-se que Jesus e os apóstolos haviam acabado de chegar da missão para a qual Jesus havia enviado, e encontraram com Jesus em Betsaida. Quanta população, o que era comum acontecer, tomou conhecimento que Jesus estava em Betsaida, a população, então, resolveu ir à procura de Jesus. Como sempre, a multidão o acompanhava atrás do seu Salvador. Bom, em dado momento, os apóstolos chegaram até Jesus e disseram: Senhor, vamos dispensar esse povo porque já está ficando tarde e eles devem estar famintos. Jesus olhou para ele com aquela serenidade que lhe era peculiar e disse: deem vocês mesmos comida para eles. Que os apóstolos pediram para dispensar, para que eles fossem aos povoados, às comunidades, às aldeias mais próximas para comprar alimento. E Jesus serenamente olha para ele com a ternura que lhe é peculiar e diz: deem vocês mesmos comida para eles. E eles então replicam: mas Senhor, como nós vamos dar comida a ele? Nós não temos nada. Jesus, mais uma vez, com toda a serenidade e ternura, diz: recolha entre os presentes o que eles têm para nós repartirmos para todos. E os apóstolos conseguiram recolher 5 pães e 2 peixes. O que seria 5 pães e 2 peixes para alimentar? Conta a narração bíblica dessa passagem que ele tinha só de homens 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Contando mulheres e crianças, ia dar quanto? De 15 a 20.000 pessoas. Só homens, 5.000. 5 pães e 2 peixes. E Jesus pegou os pães e os peixes, voltou-se para o céu e rezou, orou, tanto faz, ao Pai Celeste. Após orar, pediu que os discípulos organizassem a multidão em grupos de 50 e disse: agora distribua os pães e os peixes com eles. E eles foram distribuindo, repartindo. E ao repartir o pão e o peixe, quando eles surpreendentemente menos esperam,
se deram conta que todos comeram e ficaram saciados, encheram suas barrigas, ficaram saciados. Todos aqueles homens, mulheres e crianças. E quando eles foram recolher os restos, ainda recolheram 12 cestos de pão e de peixe. Olha que maravilha. Essa passagem chega a nos arrepiar. Quando a gente para reviver esse momento de graça, de misericórdia do nosso Deus para com seu povo. Pois bem, então, a partir desse milagre, é que o peixe passou a ser mais ainda um símbolo de Cristo, tá certo? Eu aqui quero abrir um parênteses. Eu lembro, eu ainda adolescente, na diocese de Propriá, Sergipe, tinha um amigo, o Padre Luiz. Sou muito amigo. O Padre Luiz, ele tinha um hino que dizia assim: bastariam 2 pães e 2 peixes e o milagre do amor para acabar com tanta fome e acabar com tanta dor. Era mais ou menos assim. Bastariam 2 pães e 2 peixes e o milagre do amor para acabar com tanta fome e acabar com tanta dor. Bastariam 2 pães e 2 peixes e o milagre do amor para acabar com tanta fome e acabar com tanta dor. Aí diz, Jesus entre os irmãos, sabendo que tinha fome, pediu a cada um alguma coisa para aqueles homens, e repartiu o peixe e o pão. Criou assim a comunhão. E vem um refrão, que para mim é a mensagem central. Bastariam 2 pães e 2 peixes e o milagre do amor, para acabar com tanta fome e acabar com tanta dor. O outro refrão diz, Maria em seu fogão cozeu um pouco de pão. Depois repartiu aos filhos como se fossem os filhos, referindo-se aos discípulos, aos apóstolos, como se fosse o seu coração. Refez o gesto de nosso Senhor. Não há medida para o amor. Então, não há medida para o amor. O verdadeiro milagre está no amor. No amor que nos leva a criarmos, a construirmos a capacidade de repartir. O amor está na partilha. A multiplicação, o milagre da multiplicação é uma manifestação do amor de Deus para com o seu povo. Mas é um milagre que nós podemos repetir. Não precisamos ser mágicos ou magos para operarmos milagre. Precisamos sim termos atitude e ação para operarmos o milagre do amor e acabarmos com tanta fome e com tanta dor. Pense nisso. Pense nisso. Continuando em relação aos símbolos, vejam no material de vocês um pouco sobre os símbolos do Islã ou do islamismo. Nós temos aí, observem, a lua, que seria a lua crescente com a estrela. A lua crescente e, quase entrando na lua, uma estrela de 5 pontas. Esse é o principal símbolo do Islã, ou do islamismo. Ela, a princípio, era uma imagem própria do Império Otomano, mas com o tempo o islamismo tomou para que ela se tornasse o seu símbolo, a sua identidade, uma das suas identidades, a sua identidade, a sua representatividade. Ela, para todo efeito, do ponto de vista teológico, simbolicamente, ela representa a renovação da vida e da natureza. Portanto, a lua crescente com a estrela é a representação da renovação da vida e da natureza. Esse é o significado maior da lua crescente. Para alguns estudiosos ou teólogos do Islã, eles interpretam, a interpretação que eles dão a esse símbolo é que ele representa o casamento da lua, ou a união da lua, com a estrela d'alva.
Já para outro grupo de estudiosos do islamismo, é, as 5 pontas da estrela indica os 5 pilares da religião islã, ou do islamismo. Quais seriam esses 5 pilares? Vamos lembrar aqui? Seria a oração, a caridade, a fé, o jejum e a peregrinação. Oração, caridade, fé, jejum e a peregrinação. Então vejam que os símbolos religiosos eles estão recheados de simbologia, de significados, de histórias, né? De crença, de manifestação de fé. Um outro símbolo do islamismo seria o Ramsa. O Ramsa, ela é uma palavra que significa 5 em árabe. Ela é de origem árabe e significa 5. Ela representa, ao mesmo tempo, tendo em vista que o Ramsa é uma mão, claro, existe todo um contorno, uma peculiaridade no desenho dessa mão, não é? Todavia, ela representa, assim como a estrela de 5 pontas, junto à estrela, à lua crescente, a mão também, por ter 5 dedos, ela representa os 5 pilares da fé islâmica. Quais seriam? Relembrando? Alguém? Vamos lá? Oração, caridade, fé, jejum e peregrinação. Mas também, para outros estudiosos do islamismo, essa mão é conhecida como a mão de Fátima. Quem foi Fátima? Fátima foi uma das filhas do profeta Maomé e que foi tida como uma mulher santa, uma mulher pura, sem mácula. Por isso, Fátima ela passou a ser um exemplo, um modelo de mulher, um modelo para as mulheres muçulmanas. Tá certo? Vamos ver um pouquinho dos símbolos do hinduísmo, né? Lembre-se que quando a gente fala do hinduísmo, nós estamos nos direcionando agora para a região da Índia, onde tem origem a religião hindu, o hinduísta, ou o hinduísmo. Né? Um dos símbolos do hinduísmo é o Om, escrito, como vocês estão vendo aí no material de vocês, O-M, Om, né? Que é conhecido também como Onkar, tido como um símbolo sagrado. Na verdade, o Om, ou Onkar, ele é tido como símbolo sagrado. E em sânscrito, ele representa o principal mantra dessa religião. O que seria mantra? Mantra é uma palavra que nós pegamos para usar num processo de meditação. Nos concentramos e ficamos expressando aquela palavra por um determinado tempo. Né? Ele é importante porque nos leva a um grau de concentração, de elevação espiritual. E, no caso do hinduísmo, o Om, ele é uma forma, com a sua expressão e repetição, né, constante. Ele é feito com uma certa musicalidade, não é? Criando vibrações cerebrais, e acredita-se no hinduísmo que a repetição desse mantra é uma forma de invocar as principais divindades para a sua vida, as principais divindades do hinduísmo, tá certo? Então, outro segmento aqui, o yoga, ele usa muito essa meditação através desse mantra, né? Om ou A-U-M, Aum. Aum. Tá certo? Então, o Om é um dos símbolos sagrados mais conhecidos do hinduísmo. Ele está relacionado com o conhecimento. Veja bem, eu disse que os símbolos estão recheados de significados,
crença, de fé, quando, ao mesmo tempo que é uma representatividade do divino para cada religião. Mas ele está relacionado ao conhecimento, à proteção, né, e ao corpo sonoro absoluto. O corpo sonoro absoluto, quando no estado de meditação, né, você entra em harmonia com o sagrado, com o cosmos, né, com a natureza. Segundo outros estudiosos do hinduísmo, esse mantra ou esse símbolo, ele está também associado, direcionado à invocação das três mais importantes e conhecidas divindades do hinduísmo, que seria Brahma, o Criador, né? Shiva, o construidor ou reformador, né? Desculpe, Brahma, o Criador, Vishnu, o construidor ou reformador, e Shiva, o destruidor. A essas três divindades hindus, esse símbolo está ligado. Veremos, por fim, a suástica ou svática do hinduísmo. Segundo alguns estudiosos do hinduísmo, essa suástica, só um parênteses, ela não tem absolutamente nada a ver com a suástica que representa o nazismo, né? Algo que foi monstruoso, né? Terrível na história da humanidade. Então, não tem absolutamente nada a ver. Então, a suástica ou svática, pelo fato de apontar para as quatro direções, alguns estudiosos entendem que representa o deus Brahma do hinduísmo. Para eles, é um símbolo que representa o sagrado, portanto, um símbolo sagrado, e próspero representa prosperidade para os adeptos do hinduísmo. A suástica em sânscrito é uma língua, ou idioma, uma língua que se fala no norte da Índia. Em sânscrito, por exemplo, ela tem o significado de bem-estar, né? Sendo também um símbolo de sorte e prosperidade. Vamos, como o tempo está curto, o tempo passa rápido, né? A conversa está tão boa que a gente termina não vendo o tempo passar. Mas, quando se trata de conhecimento, vale a pena, né? Esse diálogo tão agradável, tão gostoso, né? Onde nós aprendemos um com o outro. Vamos passar para os símbolos do judaísmo? Eu perguntaria a vocês, qual o mais expressivo, importante e conhecido até símbolo do judaísmo? Alguém vai dizer? Eu falo para vocês. Eu sei que vocês sabem. Mas olha, o mais conhecido, quem já não ouviu falar da estrela de Davi? O mais expressivo e conhecido símbolo do judaísmo. Estrela de Davi, ou conhecido também como hexagrama, né? Ela é representada por uma estrela. Todavia, por uma estrela com 6 pontas e 2 triângulos. Essas 6 pontas, essa estrela, ela é feita da seguinte forma. São 2 triângulos sobrepostos, ou seja, um dentro do outro. Observe aí no material de vocês, que vocês vão ver. Tá certo? Então, ela está, nesse caso, esses triângulos sobrepostos, um no outro, está relacionada com a união, a harmonia entre os elementos. Mas que elementos seriam esses? O feminino e o masculino, o céu, a terra, dentre outros, né? Então, representaria a harmonia, um certo equilíbrio desses elementos, de certa forma até antagônicos, opostos. Ela, além do judaísmo, a estrela de Davi, ela é utilizada também em outras religiões. O hinduísmo, por exemplo, ele utiliza a estrela de Davi. Para os hinduístas, cada ângulo dessa estrela representa
um deus da trindade hindu. Lembre-se, Brahma, Vishnu e Shiva. Lembrando que Brahma é representatividade do Criador, Vishnu, o reformador ou construidor, e Shiva, o destruidor. Tá certo? A menorá, que é o segundo símbolo do judaísmo, a menorá, lembre-se que trata-se, a menorá, na palavra hebraica, nós estamos nos referindo aqui, e em português seria o candelabro de 7 pontas, que foi construído, inclusive pessoalmente, por Moisés, amando a pedido de Deus. É por isso que ele é tido como um objeto divino de iluminação. E foi para Deus que pediu que Moisés o fizesse. E Moisés o fez. O candelabro. Não é? O segundo estudos e pesquisa mostra-se que este candelabro ele é um dos símbolos mais antigos do judaísmo. Portanto, ele tornou-se um objeto divino de iluminação. E, inclusive, ele é citado diversas vezes na Torá. Lembrando aqui que a Torá é o livro sagrado dos judeus, ou do judaísmo. É o livro sagrado onde consta as leis e os mandamentos desse povo. Tá certo? Vamos passar um pouco para o símbolo do budismo. Tá certo? O budismo. O budismo, nós começaremos a falar sobre a roda de Dharma. A roda de Dharma é um símbolo, é o símbolo de Buda. Ela é composta por uma roda, um círculo, com 8 raios saindo do meio desse círculo, 8 pontas, que significa essas 8 pontas, os ensinamentos de Buda. Olha aí no material de vocês, o formato do Dharma, que é o símbolo de Buda. E nessa simbologia, desse símbolo, representado por uma roda e 8 raios, 8 pontas saindo dele, essas pontas representando os ensinamentos de Buda, chamados também de nobre caminho, ou nobres caminhos. Quais seriam, na verdade, esses nobres caminhos ensinados por Buda? Para se alcançar um grau de espiritualidade elevado, o budismo prega que se faz importante que o seu adepto, o seu seguidor, alcance, atinja, cumpra, pratique esses nobres caminhos, tá certo? Que são o entendimento correto, o pensamento correto, a linguagem correta, a ação correta, o modo de vida correto, o esforço correto, a atenção plena correta e a concentração igualmente correta. Esses são os 8 ensinamentos do Buda. Nós não vamos adentrar, porque não temos tempo para isso, mas se por acaso despertar curiosidade em vocês em um ou outro símbolo, vocês dizem, me avisem, pelos contatos que aí estão, para a gente poder retomar e trabalhar especificamente, teologicamente, aprofundar cada símbolo. Tá bem? Hoje aqui nos compete a apresentação e uma leitura não tão aprofundada de cada símbolo, apenas para que vocês conheçam. Um outro símbolo do budismo seria a flor de lótus, que também é bastante conhecida. Ela representa o crescimento espiritual e é considerada também o trono de Buda. Lembre que Buda, quando falamos em Buda, falamos do príncipe Siddhartha Gautama, que tem origem também na Índia, não é? O príncipe Siddhartha Gautama. Então, a flor de lótus, além de representar crescimento espiritual, ela é considerada o trono de Buda. Ela, na verdade, representa um dos 8 símbolos auspiciosos do budismo. Auspicioso no sentido de ser um símbolo que representa, passa a ideia, o sentido de esperança, de confiança, de coisa boa, que está para acontecer.
Tá certo? Ou está acontecendo, ou está para acontecer. Dizem os estudiosos dessa religião que quando a flor está fechada, a flor simboliza o coração fechado. O coração do homem fechado, que somente se abre com o desenvolvimento das virtudes que Buda nos ensinou aos fiéis dessa religião e que nós falamos há pouco. Pessoal, vamos falar rapidamente sobre o taoísmo. O taoísmo tem como símbolo esse que vocês estão vendo aí no material de vocês, né? O Yin Yang. Yin Yang, também conhecido como diagrama do Tai Chi. Yin Yang, ou diagrama do Tai Chi. Ele representa um símbolo cósmico do taoísmo. Tem uma representatividade, uma simbologia do universo, do cosmos como um todo. Nesse sentido, dada a sua formação, o seu design, digamos, ele representa um universo mediado pela união de forças antagônicas. Veja bem, o universo mediado pela união, apesar de serem forças antagônicas, ou seja, forças opostas, mas ele representa a união dessas forças, o universo que está sendo mediado, tá certo? Pela união, a harmonia das forças antagônicas, essas forças antagônicas presentes no cosmos, antagônicas ou opostas presentes no cosmos. Por exemplo, o positivo e o negativo, o céu, a terra, a água, o fogo, o feminino, o masculino, né? São forças antagônicas, opostas, mas ele, no seu formato, representa a união, a harmonia dessas forças antagônicas e, portanto, ele tem conhecido como uma representação maior de equilíbrio, exatamente dado a harmonia dessas forças antagônicas. Ele é representado por um círculo, conforme vocês estão vendo aí no material que eu passei para vocês, dêem uma olhada, um círculo, tá certo? Esse círculo ele é dividido por uma linha sinuosa. Imagina um círculo aqui e uma linha sinuosa. Seria um S ao invés de ser o S, um S meio curvado, meio detalhado, ao contrário, né? Que divide esse círculo. Né? Esse círculo dividido por essa linha sinuosa, que eu falei que teria um formato de S ao contrário, ele é preenchido nas cores preta, à nossa frente, ao seu lado direito. O preto representa o Yin. E ao lado esquerdo, o branco, que representa o Yang. Tá certo? Bom, em cada lado, observe que tem, por exemplo, no lado preto, uma bolinha branca, representando o lado branco. E no lado branco, uma bolinha preta, representando o lado preto. Ou seja, no preto, no Yin, tem uma bolinha branca, representando o Yang. No branco, o Yang tem uma bolinha preta, representando o Yin. Então, cada lado possui um germe, eu diria assim, um DNA do outro. E qual a importância disso? Qual o significado disso? Ele fomenta a ideia de uma relação de equilíbrio do universo através da mediação, da harmonia dessas forças antagônicas ou dessas forças opostas. Então, ele passou a ser conhecido popularmente, por essa razão, como um símbolo de equilíbrio. O símbolo do shintoísmo. Aqui, o shintoísmo, eu gostaria de lembrar que ele tem como função a integração, a harmonia do homem com o cosmos. Ele é uma religião antiga da China antiga, e foi fundada, o shintoísmo, no século VI a.C. Ele é o símbolo mais representativo do shintoísmo, uma religião antiga chinesa. O shintoísmo, o símbolo que nós vamos falar agora do shintoísmo, é o Tori, que é escrito T-O-R-R-I, ou pode ser, ou melhor, T-O-R-I-I ou T-O-R-I também, pode ser, com I ou com dois I. O Tori é considerado uma espécie de santuário, o portão ou portal desta religião. Por que portão ou portal? Não é? Porque ele representa a passagem. Olha aí o formato dele, é um portão, não é? Claro, com uma cobertura curvada,
tá certo? Todo detalhado, o desenho bem feito, bem bonitinho, que vocês já devem até ter visto em algum filme, alguns filmes de artes marciais na China. Então, ele representa esse portal, portão ou portal. E para os seguidores dessa religião, esse portal ele representa a passagem do mundo físico para o mundo espiritual, do profano para o sagrado. Ele é usado também para a adoração de espíritos da natureza, né? Então, esse é o principal símbolo do taoísmo. O símbolo vamos, por fim, agora concluir com o símbolo do espiritismo. O espiritismo que foi, na verdade, fundado por um pedagogo francês de nome Allan Kardec, em 1857, na França. O espiritismo ele tem apenas um único símbolo. Esse símbolo é o ramo da videira, quem trouxe foi o próprio Allan Kardec. Então, é o principal e único símbolo do espiritismo. Para os membros dessa denominação religiosa, o ramo da videira representa propriamente o símbolo do Criador. E cada parte desse ramo de videira, ele aponta, remete para algo, né? Indica algo. Por exemplo, o ramo. O ramo representa o corpo, o ramo como um todo. O corpo. A seiva da videira representa o espírito. O bago, ou a uva propriamente dito, a uva da videira, ou bago como eles chamam, na sua escrita teológica, representa a alma. Portanto, o ramo da videira representa o corpo, a seiva representa o espírito e o bago representa a alma, né? Bom, mais na frente, num próximo encontro, nós vamos falar especificamente que isso causa uma certa confusão na mente das pessoas, esse discernimento, essa diferenciação entre corpo e alma. E nós precisamos entender. O corpo não, desculpe-me, entre alma e espírito, espírito e alma. Alguns confundem como sendo a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Nós vamos aprofundar isso no próximo encontro. No demais, eu quero dizer a vocês que percebam que nós estamos trazendo essa discussão que remete para a construção de uma consciência coletiva, de uma consciência para construirmos uma mentalidade, educarmos cidadãos capazes de se relacionar com os seus diferentes, de respeitar as diversidades sociais, inclusive religiosa. E à medida que nós conhecemos o conhecimento, ele é quase tudo. Que nós conhecemos suas outras religiões, suas simbologias, sua fé, seus lugares religiosos, né? Suas características como um todo, nós tendemos a respeitar, mesmo que a gente não concorde, mas nos cabe o respeito. Não é verdade? E não cairmos naquela de que a minha religião é a correta. Lembre-se, eu sempre cito essa frase. Jesus, quando em determinado momento chega para o discípulo que está falando de um outro, Jesus diz, olha, antes de apontar para o cisco que está no olho do seu irmão, tire a trave que está no seu. Então, não vamos perder tempo apontando os erros da fé de uma igreja ou de outra, ou mesmo os erros uns do outros, os colegas. Vamos ganhar tempo pregando, dando testemunho e vivenciando o amor de Deus. E no tocante à religião, e no tocante à nossa vida pessoal, social, que façamos o mesmo. Aproveitemos a melhor parte das pessoas, o melhor que as pessoas têm a nos oferecer. Nós temos uma mania de vermos a pena. Depois eu conto essa história sobre a mancha preta na parede. Na próxima aula eu contarei. De vermos a mancha preta, os defeitos, e pouco observamos as virtudes, as qualidades dos nossos pais. O demais um abraço para todos vocês. Espero que na prova, que está facílima na avaliação, vocês tirem 10.
Um abraço e que nosso bom Deus permaneça com todos nós, de modo especial, com cada um de vocês e os seus familiares, e nos conduza pelo caminho do bem, por suas veredas. Um abraço todo especial desse professor para vocês. Fiquem com Deus.